Hoje a gente vai falar sobre uma lenda. A galera mais velha ama, né? Porque esse cara tá vivo ainda, mas amava o futebol. O cara em si ainda ama. Tô bugando aqui já de início, ó. Rapaziada, posso estar cometendo uma gafe incrível, mas eu nunca cheguei a ver os lances do Zico, vocês acreditam? Meu pai é fã dele, meu pai é flamenguista, mas eu nunca cheguei a ver os lances em si desse brabo. Então hoje a gente vai ver junto, já vou deixar o like, deixa o seu aí também, e bora ver o quão bom foi Zico. Esse foi fera, muito famoso, né? Agora vamos ver os lances do gênio. Mas tinha algo que poucos têm, uma combinação de inteligência, técnica e amor pelo jogo que transcendiam gerações. Olha a imagem, né? O bagulho é branco e preto, dá umas bugadas. Ele não só representou o Flamengo, ele representou uma época em que o futebol brasileiro encantava o mundo com talento e alma. Enquanto Pelé foi o rei, Zico foi o maestro, o homem que fazia o impossível parecer natural, e o natural parecia arte. Cada toque dele tinha intenção, cada gol uma assinatura, e mesmo sem uma Copa do Mundo, o nome de Zico continua ecoando, não apenas nos estádios, mas a memória de quem muito conhecido, né, velho? Muita gente mesmo conhece o Zico. viu o futebol ser jogado com pureza e paixão. O nosso convidado é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Para mim, está entre os 5 melhores 10 de todos os tempos. Olha. E o maior ídolo da torcida de um dos maiores clubes do mundo, que é o Flamengo. Zico. Vindo de quem, né? Logo do baixinho. No mundo todo, Zico, no Brasil, depois dos 70, depois do jogador único que chegou a aparecer no tipo de jogo e tal, em Flamengo era Zico. Zico, pra mim, depois do Pelé, foi o maior jogador do mundo. Então, essa frase que esse jovem senhor gafanhoto, que eu não, sinceramente não vi nem quem era direito, mas essa frase é uma frase que eu já ouvi meu pai falar, se eu não me engano, tá? E acho que da galera que viu o Zico jogar, vários talvez pensam da mesma forma. Posso contrariar? Posso, porque futebol cada um dá a sua opinião aqui. Mas eu também nunca vi o Zico presencialmente, eu não vi vários jogadores, mas nunca vi ele ao vivo jogando. Então é difícil, né? Pra galera que viu o jogador ao vivo, cara, cria esse sentimento. A mesma coisa da gente com o Neymar. Porra, a gente vai estar com 60 anos, vai ficar lembrando do quanto que o Neymar jogava. Aí a galera mais nova, quando a gente for vô, sei lá, alguma coisa desse tipo, vai falar que, mano, é Neymar. Hoje agora é o Robisbal. Robisbal joga muito mais. E a gente vai estar vendo o Robisbal jogar e vai falar, mano, esse cara aí não chega nem nos pés do Messi, não chega nem nos pés do Cristiano Ronaldo, não chega nem nos pés do Neymar. Então, assim, a galera que vê ao vivo, que vê o jogador atuando mesmo, cria esse sentimento, né? Do you have some favorite Brazilian players or something? Zico. Olha que da hora o Romário, Ronaldo, Ronaldinho, tudo fã do Zico. Zico bota todo mundo no bolso. Todos eles, quando vê Zico, tudo treina. Eu acho que até o Pelé treina quando o Zico. Esse é o último lance do jogo. Zicozinho pra cobrança. Partiu Zico, bateu no capricho. Caralho, a bola parecia um balão. Tentativa com Careca. Subiu lá em cima. Invadiu. Olha o gol, olha o gol. Laço. Arthur Antunes Coimbra. Esse era o nome de batismo do garoto. Esse cabelinho aqui é o Tchan, né? Posso falar muita coisa também não, mas, cara, cabelinho aqui era o Tchan na época. Que o mundo aprenderia a chamar de Zico. Ele nasceu no dia 3 de março de 1953, no bairro de Quintino Bocaiúva, zona norte do Rio de Janeiro. Uma região simples, de ruas estreitas, onde futebol não era passatempo, era religião. Filho de uma família humilde, o pequeno Arthur cresceu cercado por irmãos que também respiravam bola. Em casa, o quintal era o primeiro estádio. Foi ali, entre muros baixos e traves improvisadas, que ele aprendeu a chutar, a cair e também a se levantar. Um menino franzino, de corpo leve, mas de mente afiada. Enquanto os outros corriam atrás da bola, Zico parecia conversar com ela, atuando pelo time do bairro. Eu curto muito esses vídeos que meio que conta a história, igual esse Brabo faz aqui, inclusive o canal dele tá na descrição. Mas, mano, sempre curti essas histórias aí, desde a infância, massa demais. Cedo, ele sonhava com o Flamengo. O time do coração, o símbolo da cidade, o clube que representava o povo. Ela era calvona já com 20 até lá não anos. foi fácil, até que um dia o talento venceu a dificuldade. Zico disputou uma partida no River Tênis Clube e o radialista Celso Garcia se encantou com o talento do garoto franzino. O menino de Quintino marcou 10 dos 14 gols de seu time na vitória por 14-1. Ela meteu E 10 com isso, gols, ele velho. finalmente entrou nas categorias de base do Flamengo.
levando com ele o mesmo brilho no olhar de quando ele jogava descalço no quintal. Ele jogou ali, a carreira dele inteira no Flamengo? É isso mesmo? Desde criança? Em silêncio, começava a nascer uma lenda. Quando Zico Por isso que ele é estreou lenda pelo time no principal do Flamengo. Flamengo, em 1971, poucos imaginavam o tamanho do que viria pela frente. Era um garoto talentoso, mas que ainda estava em formação, franzino demais para o futebol físico na época. Nos primeiros anos, alternou entre banco e o time titular, ganhando experiência e aos poucos conquistando o respeito da torcida. Mas bastava um toque na bola para perceber, aquele menino tinha algo diferente. Em 1974, com a camisa de número 10, Zico se firmou de vez como maestro do rubro-negro. 3 anos ele virou Sua 10. visão de jogo, precisão nas cobranças de falta e liderança em campo, Que fizeram o golaço, Flamengo se transformar. E a partir dali, começou uma era que mudaria o clube para sempre. Enquanto o Brasil via nascer gerações de craques, o Rio de Janeiro via nascer um ídolo. E com o tempo, o que era promessa virou domínio. Ele transformou o Flamengo em potência. É diferente de um atacante, né? Um meio campo, então é outro estilo de jogo. É outro... Não tem como a gente comparar, por exemplo, com o Ronaldo ou algo nesse estilo, porque ele é meio campo, né? Campeonatos cariocas, Foi o que o Romário falou, melhor camisa 10, 5 melhores camisa 10. Zico fazia tudo parecer simples. Não jogava por números, jogava por amor. E o amor que ele dava em campo era o mesmo que recebia da torcida. Aquele Flamengo, que até então vivia de paixão, passou a viver também de conquistas. Com as grandes atuações, ele foi convocado para a Copa do Mundo de 1978, mas não teve espaço no time titular. Ele entrou em campo no decorrer de algumas partidas e até marcou um gol de pênalti, mas o Brasil não conseguiu vencer o torneio. O ano era 1980. O Maracanã ainda respirava o cheiro de cimento e fumaça das bandeiras. E o Brasil vivia um momento em que o futebol era mais do que um jogo, era um refúgio. E no centro de tudo isso estava o Zico. Um garoto de Quintino já não era promessa. Era o líder, o cérebro e a alma do Flamengo, que tinha jogadores como Adílio, Andrade, Leandro, Júnior e companhia. A década começou com uma explosão. O Flamengo conquistava o Campeonato Brasileiro de 80 após vencer o forte time do Atlético Mineiro por 3-2 na Mano, a torcida do Flamengo é monstruosa, né, velho? Você tá maluco, mano. É muita gente, velho. final. O Galinho marcou 21 gols no torneio, e com a vitória o Flamengo foi disputar sua primeira Libertadores. Na competição, o Fla também se sagrou campeão, e Zico marcou 11 gols. A equipe venceu o Esse Cobreloa shortinho do Chile da época com direito a também um é golaço de falta engraçado. dele. Qualidade boa, que é Tech Pix. Dá nem pra ver onde a bola vai. Não tem culpa, né? É o que tinha na época. Com a vitória, a equipe foi disputar o Mundial de Clubes contra o poderoso Liverpool, que havia vencido 5 campeonatos ingleses e 3 Champions League àquela altura. Mas o Flamengo de Zico não sentiu a pressão e venceu por 3-0, com os gols marcados no primeiro tempo da partida. Flamengo campeão do mundo. E uma era em que o Flamengo não só vencia, Mano, ele não lembra mas um também pouquinho, encantava. assim, nessa época, bem pouquinho também, nada muito. Tipo, um golinho. O Ayrton Senna, velho, me lembrou um pouquinho. A Copa do Mundo de Ou tô viajando, 1982 na real. não foi apenas um torneio. Olha lá! Foi Porra! Aquele frame ali do vídeo ficou... É o Ayrton Senna. Ele vai passar de... Não foi apenas um torneio. Olha! É o Senna do Brasil! Foi uma obra de arte inacabada. O Brasil chegou à Espanha com um time que parecia jogar em outra dimensão. Falcão, Sócrates, Toninho, Cerezo, Zico. Esse é outro que eu quero ver vídeo depois, tá? Sócrates. Falam que esse médico era brabo, hein? E ó o Ayrton Senna. Era como se a seleção tivesse sido montada para mostrar ao mundo o que significava o futebol bonito. E no centro Olá. disso tudo estava o Zico, o cérebro, o maestro, o homem que fazia a bola obedecer como se tivesse vida própria. Cada toque, cada passe, cada chute dele carregava uma intenção quase que poética. É isso que a gente Enquanto precisava, né? Do outras meio seleções campo. jogavam para vencer, o Brasil de Zico jogava para encantar. O primeiro gol dele foi contra a Escócia, de falta. Lá vai Zico, por cobertura. Parecia que ele colocava com o dedo assim, ó. A bola vai entrar ali, tá? Contra a Nova Zelândia, ele marcou 2. O primeiro de voleio, um golaço. Golaço. E marcou o segundo de dentro da área, chutando de primeira. Esse contra-ataque daí pode estar sendo, hein? Principalmente agora. Sócrates. Defesa aberta, vai chegando o Leandro. Cerezo também para Leandro. É só caprichar, atenção, o Zico vai bater. Absurdo esse contra-ataque aí Contra a mesmo, hein? Argentina, ele aproveitou o rebote após uma cobrança de falta de Éder Aleixo. Lá vai pra bola. Olha a bomba. Os caras brigando pra ver quem chegava primeiro na bola ali.
Foram 4 gols de pura magia. O Brasil jogava o fino, um verdadeiro futebol arte, como se fosse poesia em movimento, mas quis o destino que o desfecho fosse cruel para a equipe brasileira. Naquele 5 de julho, em Barcelona contra a Itália de Paulo Rossi, o futebol mais bonito do mundo encontrou a frieza do resultado. O Brasil perdeu por 3-2, e o mundo inteiro sentiu como se algo precioso tivesse escapado pelos dedos. Zico foi completamente anulado e não conseguiu render, mas saiu de campo com a cabeça erguida, porque mesmo derrotado ele sabia: a história nem sempre é escrita por quem vence, mas por quem marca a alma de quem assiste. E o Brasil de 82 com Zico como maestro marcou o mundo para sempre. Exato, hein? Essa frase aí é filosofia pura. Em 1983, após conduzir o Flamengo ao 3º título brasileiro, ele deixou a equipe pela primeira vez. O destino? Ah lá, ele deixou a equipe. Isso que eu ia perguntar de novo. Mas cara, ele jogou a carreira inteira no Flamengo? A Udinese da Itália. E se o Brasil o via como um artista, os italianos descobriram isso da forma mais clara possível. Em pouco tempo, ele transformou um time comum em espetáculo. Os estádios da Série A lotavam só para vê-lo tocar na bola. Em um país apaixonado por tática e disciplina, Zico levou poesia. Ele chegou Mano, essas bolas que ele batia parecia que ia isolar e a bola caía do nada, velho. Que isso? Mas manteve a bola vai lá em cima e volta. Ele marcou 30 gols em 54 partidas pela Udinese, mas a equipe limitada tecnicamente dependia muito de Zico, que por vezes jogou até mesmo quando estava lesionado. Os dirigentes prometiam uma equipe competitiva, mas o tempo passou e isso não aconteceu. Zico sofreu com lesões e decidiu voltar ao Flamengo, onde já era ídolo e já havia feito diversos gols lendários e jogadas mágicas. Zico na infiltração, lá vai Zico, driblou o goleiro. Nossa, ele jogava muito mesmo, né, gente? Boa tabela com Tita, ainda Zico. Olha. Ganhou, bateu. Nossa, ele jogava muito. Normalmente eu sempre tenho alguém pra comparar, tipo assim, ó, esse jogador me lembra os antigos, né? Me lembra um pouco X. O Mbappé me lembra Ronaldão, as explosões, ir pra cima, dar os cortinhos secos, ir pra cima e tal. Messi não me lembra ninguém, porque ele é um ET, sendo bem sincero. Por exemplo, o Yamal, me lembra o Neymar. Então sempre um meio que lembra, não que vai jogar 100% igual. Agora eu não tô conseguindo um meio campo que jogava meio no estilo aqui do Zico. Não sei. Kaká? Inclusive tem um vídeo do Kaká aqui, tá? Pode ser Kaká, viu? Obviamente outra época, Zico tem uma história diferente e tal. Mas pode ser que lembre, ó, as arrancadas do Kaká, sabe? Tem um vídeo do Kaká que a gente fez aqui, depois assiste lá, cara. Ele foi também pica, viu? Quem viu, viu. E, mano, muito gol de fora da área, velho. Muito gol de fora da área. Rolou no meio, Zico e que golaço. Em 1985, o Galinho retornou ao time rubro-negro, mas pouco tempo depois sofreu uma das lesões mais graves da carreira após sofrer uma entrada violenta na partida contra o Bangu, que quase o tirou do futebol. O joelho parecia condenado, e muitos diziam que o Galinho não voltaria a ser o mesmo. Mas quem conhecia o Zico sabia, ele nunca foi só talento, foi também superação, disciplina e amor por aquilo que fazia. Enquanto o corpo tentava se recuperar, a mente se recusava a desistir. Zico enfrentou meses de fisioterapia, dor e incerteza, e quando voltou, não era mais o garoto ágil de antes. Não tem nem Porém, como, né? ainda era gênio, trocou as arrancadas pelo controle e cadência. Em 1986, em um Fla-Flu isso é um negócio. O cara que é meio campo, quando ele perde um pouco da velocidade, seja por lesão ou por idade mesmo, ele ainda consegue jogar bem, né? Porque ele consegue dar uns passes e tal, ele consegue ser a cabeça. Vai ser mais lento, ele vai ser mais o maestro mesmo. Pô, um exemplo disso, o Iniesta, quando ele já tava velho gagá praticamente. Porra, ele continuava sendo um gênio, ele dava vários passes bons. Óbvio, não corria naquela velocidade que ele corria quando era jovem. Tudo bem que o Iniesta sempre teve cara de velho, né? Até o jovem. Mas, o cara que é meio campo, ele consegue ainda meio que ir levando, mesmo não jogando na mesma coisa, porque ele joga os passes. Agora, o cara que é atacantão mesmo, o cara que é ala, por exemplo, mano, quando ele começa a jogar mal, ele vai pro banco. Ele vai pro banco, não tem o que fazer, mano. Vai por ele, sendo que tem outros alas que jogam mais. É difícil a outra posição, né? Que meio campo é mais raro. Na estreia de Sócrates no Flamengo, Zico deu um show. Marcou 3 gols, sendo um deles de falta. Essa bola não parece que vai pra fora e depois volta pra dentro do gol?
Olha isso. Não, que golaço. 4 anos depois da tragédia de 82, o Brasil voltava a sonhar em 1986, mas o tempo não perdoa nem os gênios. Zico já não era o mesmo garoto leve e incansável do início dos anos 80. As lesões haviam cobrado caro, e a sombra da dúvida pairava sobre ele. Será que ele ainda conseguiria brilhar? Mesmo sem estar no auge físico, ele foi convocado, porque Zico não era apenas um jogador, era um símbolo. Sua simples presença dava esperança a um país inteiro que ainda acreditava na magia. Ele entrou em apenas 3 partidas, contra a Irlanda do Norte na primeira fase, depois contra a Polônia nas oitavas de final e contra a França nas quartas de final, onde ele viveu mais um drama na carreira. A partida estava empatada em 1-1, quando o Brasil conseguiu um pênalti. O Zico foi para a cobrança, mas o goleiro defendeu. Ele errou, cara. C'est déjà arrivé, souvenez-vous le gardien roumain. A partida terminou empatada e foi para os pênaltis, e o Brasil foi eliminado. Em 1989, após um período conturbado de altos e baixos, Zico decidiu parar em grande estilo. Ele marcou um golaço de falta na vitória por 5-0 sobre o Fluminense e se despediu dos gramados, temporariamente. Outro lado, Zinho também colocado, preparado o Galinho de direita, bateu lá dentro. É incrível quando o cara é 10 nato mesmo, né? Meio campo, assim. Ele é o batedor, não tem como, né? O Ronaldinho Gaúcho, Zico, Rivaldo. Porra, dá pra dar vários exemplos. Juninho Pernambucano, acho que ele era o 10 lá do time que ele jogava. Pô, ele jogava num time meio aleatório, né? Mas é o cara que batia a falta também. Ele parou e voltou? Pelo Flamengo foram 732 partidas e 509 gols marcados. Porra, é gol pra caralho, velho. Nossa, ele fez gol pra caralho por um meio campo. Uma coisa é a gente olhar os números, por exemplo, de um atacante, Mbappé, Messi, e ser meio que 1 pra 1, né? 730 pra 730. Mas ele é meio campo, mano. Pra um meio campo, isso aqui é absurdo, tá? Isso aqui é absurdo. A gente pode comparar, vamos comparar com outro meio campo, ó. Vamos fazer um esquemão aqui, ó. Quantos gols Kaká tem na carreira? Quantos jogos e gols Kaká tem na carreira? Vamos ver. Comparar. Olha isso. Quase o mesmo tanto, ó. Tem mais jogo Kaká, ó. 751, 239. É outra época, tá, gente? Então, outra época. Acho que era mais fácil fazer gol. O futebol não era tão físico assim. Mas também todo mundo era dessa época, então não tem como a gente comparar. De qualquer forma, 750 jogos, 239 gols. Outro, Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Vamos ver. Ronaldinho Gaúcho disputou 800 jogos, um pouco mais. Bem mais, na verdade, e menos gol, ó. 333 gols. Mano, pra meio campo, isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo. Uma coisa é atacante, igual eu falei. Se a gente colocar o Mbappé aqui, porra, aí é foda. Mbappé, vamos ver. Pô, olha lá, é quase 1 pra 1, ó. 550, 430. É quase 1 pra 1. Já vai bater o mesmo tanto do Zico. O Messi, então, nem se fala, né? Deve ser 1 pra 1. Deixa eu ver. Ó, o Messi tem 1.100 jogos e 900 gols. É quase 1 pra 1. Mas pra meio campo isso aqui é fora do normal, tá? É fora do normal. 9 gols marcados. O maior artilheiro da história do clube. A temporada mais impactante foi a de 1979, onde em 70 jogos ele marcou 81 gols. Absurdo! O fim de Zico no Flamengo não foi uma despedida qualquer, foi o adeus de um rei ao seu povo. Foram mais de 10 anos de glórias, títulos e uma conexão que ultrapassou o futebol. Porque Zico não era só o camisa 10, ele era o símbolo de um tempo, um homem que transformou o Flamengo em uma religião dentro dos estádios. Dá pra entender porque a galera gosta dele no Flamengo, no palco. Quando muitos achavam que o fim da carreira de Zico seria apenas uma despedida simbólica, ele fez o que sempre fez, surpreendeu. Em 1991, aos 38 anos, o Galinho deixou o conforto do Brasil e foi para um lugar onde o futebol quase não existia, o Japão. Na época, que o país era brisa, não sabia disso não. Pela tecnologia, mas não pelo esporte com a bola nos pés. E foi ali, no Kashima Antlers, que Zico começou uma das missões mais bonitas da história do futebol. Não apenas jogar, mas ensinar o povo inteiro a amar o jogo. Ele foi o grande responsável por popularizar definitivamente o futebol no país. Desde o primeiro treino, os japoneses ficaram hipnotizados. Eles viam um homem que tratava a bola com respeito, que chegava cedo, treinava mais que todos e ainda sorria ao ensinar. Zico não foi apenas o craque estrangeiro. Ele foi um professor lá pros japoneses, velho. Que da hora, mano.
Ele foi o professor, o exemplo, o símbolo da paixão que o Japão nunca tinha visto. Olha que Com o golaço, tempo, velho. o Kashima deixou de ser um clube pequeno. Com o Zico em campo, o time ganhou títulos, torcedores e identidade. E ele construiu algo Absurdo. além dos troféus. Zico ajudou a criar a J-League, a liga profissional japonesa, que nasceria oficialmente em 1993. O futebol, antes um passatempo distante, Mano, o cara com 38 anos voltou a jogar, mano. É tipo o Ronaldinho Gaúcho agora, que vai voltar também. virou parte da cultura japonesa, e Zico virou o deus do futebol por lá. Zico liderava pelo exemplo, chegando antes, treinando mais, ensinando os mais jovens e respeitando cada funcionário do clube. Era comum vê-lo Da recolhendo hora, bolas velho. depois do treino, algo que impressionava até os técnicos japoneses. Essa humildade fez com que os jogadores locais passassem a chamá-lo de Zico-sama, um termo de reverência e respeito. Absurdo, hein? Zico Ganhar foi esse autor de título 2 aí. gols antológicos na vitória por 6-1 para cima do Tohoku Electric. Cusana! O primeiro foi de cobertura. Nossa. Que isso, velho? O cara era velho já, mano. 40 anos nas costas fazendo isso, mano. Já o segundo foi ainda mais especial. Ele chutou com o famoso golpe de escorpião. Que doideira, velho. Que golaço, mano. Porra, vou Zico virar. também marcou o primeiro Era hat-trick meu da ídolo história mesmo. da J-League, algo que também foi inesquecível. Santos. Zico. Zico chutou. Zico. Porra, quanto tempo ele jogou lá, mano? Olha que golaço. Quanto tempo ele jogou no Japão? Será que ele vai falar aqui? Eu vou ter que pesquisar, mano. ジーコです。サントスが前にいます。うまいパスです。アルシンド。後ろから石井がいる。ラストマン、やったハットトリック。ジーコハットトリック。 Por lá, em 75 jogos, ele marcou 56 gols. Olha isso, mano. Com 40 anos, velho. Que cara fora da curva, mano. Mesmo depois de pendurar chuteiras, ele continuou no país, como técnico e mentor. Que absurdo. Ele tá lá até agora. Mano, pra você ver como é que eu não conhecia mesmo, tipo, a história do Zico. Eu realmente não conhecia. Então esse vídeo é bem genuíno mesmo, porque eu sempre ouvi falar muito do meu pai, de outras pessoas que viram ele jogar e tal, mas eu nunca vi a história. E cada geração que surgiu, de Nakamura a Kagawa, de Honda a Mitoma, traz um pouco da essência que ele deixou. Zico não foi apenas um jogador que foi ao Japão, ele foi o homem que acendeu uma chama. E o mais bonito é que, décadas depois, o futebol japonês ainda carrega o brilho daquela luz que começou com o galinho de Quintino. O que Zico fez no Japão vai além do futebol. Ele mostrou que o esporte pode cruzar fronteiras, unir culturas e inspirar gerações. Enquanto muitos craques Pô, ele terminam deve suas ser uma carreiras lenda em no busca de Japão, né? aplausos, Zico foi em busca de propósito. A galera e do encontrou futebol, em um país assim. que o transformou em lenda viva. Pô, imagina, seu país era mó ruinzão, nem gostava muito do esporte. Vem um gringo aleatório e, tipo assim, faz o país começar a gostar e faz o país começar a ser bom. Porra, ele deve ser uma lenda lá, velho. Nossa Senhora! Se aproximar de alguém. Minha Nossa Senhora! Livrou da marcação do primeiro. No segundo, invadiu. Esse cara fica muito feliz e emocionado com o lance. Minha Nossa Senhora! Mano, tô impressionado, de verdade. Eu imaginava que ele era bom e que ele tinha uma história pica, mas eu não imaginava que ele era tão lenda assim. Golaço. Cruzamento fechado. Ganhou o Zico. Olha o gol. Passou por Ademir Lobo. Zico, a bola do pé direito. Na esquerda, Zico partiu à frente. O lançamento é com ele. Agora Zico no toque. Levou vantagem. Botou na frente. Bateu pro gol. Olha o gol. Talvez seja um Kaká tunado, velho, que sabe bater falta. Uma mistura de Kaká e Ronaldinho Gaúcho, talvez. É que o Ronaldinho Gaúcho tinha magia de drible bonito, né? Era o joga bonito, famoso. Ele criou o joga bonito, basicamente. O Zico, pelo que eu vi aqui, ele é ir pra cima, fazer gol, arrancada, é tipo Kaká mesmo. Doideira, velho. A história de Zico é daquelas que o tempo não apaga. Do quintal de Quintino às noites mágicas no Maracanã, ele viveu o futebol com uma pureza que poucos entenderam.
uma conexão com o Flamengo que ultrapassa gerações. Ele transformou o clube em um império, liderou o Brasil em Copas do Mundo e levou o futebol japonês a nascer de verdade. Zico foi o craque dentro e fora de campo. Foi o camisa 10 que não só encantava com gols e passes, mas com caráter, humildade e amor pelo jogo. Mesmo sem uma Copa do Mundo, ele conquistou algo que poucos têm: o respeito unânime. Pelé o chamava de sucessor. Maradona o respeitava como rival, e os torcedores, até os que não eram flamenguistas, o aplaudiam de pé. Quando pendurou as chuteiras, não ficou preso ao passado, virou técnico, mentor e embaixador do futebol. E onde quer que fosse, levava consigo aquela essência do garoto de Quintino, a mesma que o fez driblar a descrença, vencer as lesões e inspirar milhões. Porque Zico nunca precisou de coroas nem de títulos mundiais para ser rei. Seu trono sempre foi o coração de quem ama o futebol. E talvez essa seja a resposta para a pergunta que começou tudo: o quão bom foi o Zico? Ele foi tão bom que o mundo inteiro se lembra dele até hoje. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça. Porra, muito massa o vídeo, hein, velho? Mais uma vez, ó. Deixa o like aí no meu vídeo, no vídeo dele, se inscreve no meu canal, no canal dele. Inclusive, gente, a gente tá com uma meta aqui de bater 100 inscritos, a gente tá quase lá. Você consegue ajudar? Fortalece a favela aqui, ó. Deixa esse like, se inscreve. Valeu e até o próximo vídeo, ó. Uma salva de palma pra esse vídeo aqui.